Shalom, irmãos. Hoje nós vamos fazer a meditação Eclesiástico, capítulo 31. O título primeiro é As Riquezas. A insônia por causa da riqueza consome a carne. A sua preocupação afugenta o sono. Então começa o capítulo falando sobre a insônia e primeiramente daquelas pessoas que têm riqueza. As preocupações do dia não deixam dormir, doença grave afasta o sono. O rico se afadiga em amontoar bens e se descansa é para saciar-se de prazeres. O pobre trabalha não tendo do que viver e quando para cai na miséria. Então está mostrando aqui essa meditação de Eclesiástico que uma coisa une o rico com o pobre, que é a ausência do sono. No rico por aumentar a sua riqueza e no pobre pela preocupação com a sua subsistência. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a nossa confiança, independente de termos dinheiro ou não, é nele. A riqueza, quando é de forma idolátrica, né? Ela é cobiça. E isso desarmoniza o plano de Deus para nós, seus filhos. Existem pessoas ricas e tementes a Deus, glórias ao Pai que existe. E são pessoas equilibradas, não se deixam levar pela idolatria, não se deixam levar por mamon. E existem os pobres que ficam totalmente desesperados por causa da pobreza, e existem os pobres que têm a sua confiança depositada em Deus e têm as suas necessidades supridas. Continuando, quem ama o ouro não escapa do pecado, quem persegue o lucro ilude-se. Muitas foram as vítimas do ouro, a sua ruína era inevitável. Vou dar um testemunho. Esses dias eu tive que chamar um rapaz para colocar uma cortina aqui em casa e ele estava dizendo que, contando, o assunto era a criação dos filhos. E ele estava contando que ele foi criado de uma forma muito severa. Ontem nós falamos sobre a correção dos filhos e eu falei que tudo tem que ser no equilíbrio. Não pode ser nem para menos e nem para mais. No caso desse rapaz, o pai dele era um homem perverso, um homem que ele só sabia machucar os filhos, né? Corrigir, machucar, não tinha um relacionamento de pai com filho, um pai ausente, e ele disse que teve um tempo, naquele tempo de corrida ao ouro que tinha, né? Acho que lá para o norte, o pai dele foi para lá e ficou em torno de 2 anos fora, e ele trouxe muito ouro de lá, ele voltou milionário de lá. Em pouco tempo, esse dinheiro não existia mais. Então é ilusão, as riquezas sem Deus, é ilusão. É isso que o autor de Eclesiástico está dizendo aqui. E ele vai continuar dizendo, feliz o rico que foi encontrado irrepreensível, e que não correu atrás do ouro. Quem é este para que o felicitemos? Porque fez maravilhas no meio de seu povo. Quem sofreu tal prova e se revelou perfeito? Isso será para ele motivo de glória. Quer dizer, aquele rico que se conservou sem mancha, que não pôs a sua segurança no dinheiro e nos tesouros acumulados, mas em Deus. Essa é a diferença. Depois ele continua, quem sofreu tal prova e se revelou perfeito, isto será para ele motivo de glória. Quem podia pecar e não pecou, fazer o mal e não o fez, seus bens serão consolidados e a Assembleia publicará seus benefícios. Ou seja, quem pôde transgredir a Torá e não a transgrediu, fazer o mal e não o fez, por isso seus bens foram estabelecidos no Senhor. O próximo título, os banquetes. Assentaste-te à mesa de um grande,
Nela não abras demais a boca. Não digas que abundância. Lembra-te de que olhar maldoso é coisa má, pior do que o olho, o que foi criado. Por isso ele chora por qualquer motivo. Não estendas a mão para onde teu hospedeiro olha. Não te encontres com ele no mesmo prato. Compreende o próximo a partir de ti mesmo e reflete sobre essas coisas. Como homem bem educado, come o que te é apresentado e não sejas voraz, não te tornes odioso. Acaba primeiro por educação, não sejas insaciável, caso contrário, serás excluído. Se tiveres sentado em meio a muitos, não estendas a tua mão antes deles. Pouca coisa é suficiente a um homem bem educado. Por isso, em seu leito, ele não fica sem ar. Sono saudável tem aquele de estômago moderado. Levanta-se cedo e com boa disposição. Insônia, vômitos, cólicas são atributos do homem insaciável. Mas se foste forçado a comer muito, levanta-te e vomita. Isso te aliviará. Escuta-me, filho, e não me desprezes. Depois compreenderás as minhas palavras. Em todas as tuas ações, sê moderado. Em todas as tuas ações, sê moderado, e não serás atingido por nenhuma doença. Todos os lábios bendizem o que é pródigo em banquetes, e é fiel o testemunho de sua generosidade. Toda a cidade murmura contra aquele que é mesquinho em banquetes, e é exato o testemunho de sua mesquinhez. Então aqui ele está dando orientações, instruções a respeito de como se comportar quando você for convidado a um banquete, com relação à alimentação. É muito importante, nós temos que saber nos comportar. A gula é um pecado, o comer demais é um pecado. Tanto é que vai trazer enfermidades, o excesso de comida. Tudo em equilíbrio, nada em excesso ou na falta é saudável. Ainda eu acho que a falta do alimento traz menos prejuízo do que o excesso de alimento. Por exemplo, as pessoas dizem, eu estou com insônia, ou eu não consigo dormir bem. Tem que investigar como esta pessoa está se alimentando. Tem pessoas que se levantam na madrugada para ir comer também. Então, tudo isso tem que ser investigado. Como nós já falamos sobre os cuidados, né, da saúde, isso aqui está incluso, essa questão do comer em demasia e a forma como nos comportamos frente a esses banquetes. Próximo título, o vinho. Não te faças de valente com o vinho, porque o vinho arruinou a muita gente. A fornalha põe à prova a têmpera do aço. Assim o vinho prova os corações nas disputas dos arrogantes. O vinho é vida para o homem quando bebe com moderação. O vinho é vida para o homem quando bebe com moderação. Que vida se vive quando falta o vinho? Ele foi criado para a alegria dos homens. Também aqui fala de equilíbrio. Não está dizendo que não pode tomar vinho, mas com moderação. Tudo com moderação. Gozo do coração e alegria da alma, eis o que é o vinho, bebido a seu tempo e o necessário. Amargura para a alma, eis o que é o vinho, bebido em excesso, por vício e por desafio. O excesso de bebida aumenta o furor do insensato. Para sua perda, diminui a sua força e provoca feridas. Em um banquete, não repreendas teu vizinho, não o desprezes na sua alegria. Não lhe digas palavras de reprovação. Não o irrite com reclamações. Terminamos então aqui o capítulo 31, terminando aqui com relação ao vinho. Tudo em harmonia, falando de riqueza, falando de banquetes, falando de tomar vinho, tudo em harmonia, tudo com moderação.
tudo colocando o nosso temor ao eterno, porque quando nós tememos ao eterno, essa moderação ela é automática, porque nós não queremos fazer nada que vai entristecer ao Altíssimo, porque nós sabemos, nós temos esse discernimento do certo e do errado. A palavra diz que até aquele que é considerado ímpio, o que nunca teve um contato com as Sagradas Escrituras, ele tem esse discernimento. Lá dentro do nosso coração foi gravado os mandamentos do Senhor, foi gravado. E por isso há esse discernimento. E por isso que a palavra diz que não haverá desculpa para se pecar. Não haverá desculpa porque no nosso íntimo Deus já deixou tudo gravado, toda a sua Torá gravada no nosso interior. Amém? Vamos fazer a nossa oração. Aleluia, Pai, te damos graças por mais essa reflexão, essa meditação no livro de Eclesiástico, Pai. Já estamos no 31º dia de meditação e já começa a dar saudade, porque estamos a 20 dias de terminar estas meditações tão profundas, Pai, tão maravilhosas. A Tua palavra, como mandamento, diz para nós meditarmos nela dia e noite. E isso não é fardo, porque quanto mais nós meditamos, Pai, nela, mais fome temos. Mais fome. Mais queremos dela, mais cada vez que lemos, mais revelações nos são dadas, mais nos preenche a nossa alma. Isso é algo tão profundo, é uma tzedakah para nós, é uma oferta de justiça para nós. Eu agradeço muito por ter ainda esse acesso e espero que o dia que não tivermos mais esse acesso, ela estará totalmente gravada na minha mente e no meu coração. Por isso que há uma urgência em nos alimentarmos deste pão e bebermos desta água, porque haverá um dia que talvez, com toda certeza, e já está profetizado, que não teremos mais acesso a essa palavra. Tudo é repetitivo neste mundo. Teve um tempo que as Bíblias foram queimadas e novamente isso vai acontecer. Será considerado crime aquele que tiver uma Bíblia em casa. Mas não importa, porque aquele que lê e medita nessa Torá dia e noite, nas Sagradas Escrituras, vai ter ela dentro do seu coração. E daqui de dentro ninguém pode tirar. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada. O teu mandamento, os teus mandamentos são sempre para o nosso bem. Sempre. Quando a gente compreende isso e sai dos legalismos, das religiosidades, quando tira da mente que isso é fardo, se torna um prazer meditar na Tua palavra. Que esse prazer alcance a todos os irmãos que estão ouvindo esta oração. Persista é aquilo que Deus fala para nós, perseverança, persistir, não desanimar, continuar nessa caminhada, porque Ele é conosco, Ele nos guia, Ele é o nosso pastor, Ele é quem nos fortalece, Ele que nos cuida, Ele que nos protege. Aleluia, obrigada, Pai, por tudo isso que Tu faz por nós, eu Te agradeço muito. Aleluia, perdoa os nossos pecados, Pai, abençoa todo este povo que está ouvindo estas meditações, que essa palavra venha habitar dentro de cada um, em nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém.